Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Mariana e estou aqui junto com a minha amiga Thaís para convidar todos vocês a fazerem conosco o Evangelho deste lar. Vamos começar com uma prece. Respirando profundamente, relaxando o nosso corpo físico, sintonizando a nossa mente com a espiritualidade que aqui está presente, agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos benfeitores queridos que nos assistem, pela oportunidade de estarmos aqui para a leitura e reflexão do seu Evangelho. Graças te damos, Senhor Jesus, e pedimos-lhe a permissão para darmos início à nossa tarefa de hoje. Que assim seja. Olá, mais uma vez, eu sou Mariana e a gente veio falar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho no lar. Muitos já conhecem e já praticam o Evangelho nas suas casas, mas eu peço licença a vocês para que a gente possa explicar um pouquinho, porque talvez tenha alguns companheiros aqui presentes ou assistindo a gente pela internet que não conhecem muito bem sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um momento em que a gente, dentro dos nossos lares, reunimos os nossos familiares para ler um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, mas principalmente para refletir sobre os seus ensinamentos. A gente escolhe um dia na semana, um horário fixo. É muito importante que a gente tenha essa disciplina, porque no corre-corre do dia a dia é muito frequente a gente acabar deixando algumas coisas que aparentemente não são tão importantes ou que a gente pode fazer depois. Mas o Evangelho é um momento em que a gente tem a oportunidade de fazer uma limpeza no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual e principalmente dentro da nossa casa. Então precisa ser uma coisa religiosa, como a gente faz a nossa faxina toda semana, né? Às vezes até todos os dias em casa. Então, pensando nisso, escolhemos um dia e um horário determinados. Até porque a espiritualidade, os nossos anjos guardiões, a equipe de trabalho aqui da casa de Dr. Bezerra, pode se fazer presente, se eles souberem o dia e o horário certinho. Eles vão estar lá conosco para participarem e nos auxiliarem nesse momento de sintonia e de limpeza espiritual. Além disso, a gente sempre pede para convidar os familiares. Crianças são muito bem-vindas, né? Especialmente as crianças, porque é de pequenininho que a gente aprende a importância de se conectar com Jesus, de desenvolver a nossa espiritualidade. Quanto mais cedo a gente tiver essa oportunidade, e principalmente dentro das nossas casas, mais produtivo, mais duradouro vai ser, né? Esse aprendizado. Isso é uma coisa que nós, né, depois, quando crescemos, vamos levar para a nossa vida toda. E tomem cuidado, não fiquem chateados se algum familiar não aceitar o convite. Não fiquem irritados. Esse tem que ser um momento em que a pessoa possa participar por livre e espontânea vontade. O convite deve ser feito, aceitando, que ótimo. Não aceitando, nós vamos orar por todos aqueles que estão em nossa casa. Então, a gente pede que coloque uma jarra com água para que todos da casa possam beber depois, copos com aguinha individual também, porque durante o Evangelho todo, a espiritualidade se encarrega de magnetizar essa água, fluidificar essa água, trazendo ali as medicações necessárias, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo espiritual. Da mesma forma que a gente faz quando vem aqui na casa tomar o passe, fazer os tratamentos, a gente traz uma garrafinha de água, né? E aí, então, em casa, a gente fazendo o Evangelho no lar, a gente também pode ter mais uma dose dessa medicação em casa. Feito isso, a gente sugere que escolha um livro para leitura. Existem vários livros com conteúdo edificante.
O mais comum é a gente utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas pessoas gostam de fazer uma leitura, às vezes concomitante, por exemplo, com algum livro psicografado por Chico Xavier ou por Divaldo Franco, por exemplo, que tem mensagens muito lindas, curtinhas, que a gente pode também utilizar nesse momento de reflexão. A leitura do Evangelho, que é o que a gente faz aqui na casa e a gente convida todos vocês a fazerem, pode ser feita de forma com abertura aleatoriamente ou fazendo uma leitura sequencial, né? Você abre lá, começa da introdução, do primeiro capítulo e vai lendo. E é assim que a gente faz aqui na casa. E no dia de hoje, nós estamos no capítulo 23, que se chama Estranha Moral, dentro do subitem Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão. E nos coube ler os 3 últimos itens. Para não se estender muito, nós vamos ler alguns trechos e convido todos vocês depois a lerem o capítulo 23, Estranha Moral, assim que tiverem uma oportunidade. Então, vamos lá. Quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa. E aí, no finalzinho, na última sentença, Kardec coloca: o mal viria dos homens, e não dele, Jesus, que era como médico, que é ainda como médico, né? Que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, trazendo uma reflexão para a gente entender um pouquinho, porque parece meio conflituoso, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Às vezes, se a gente tem uma leitura superficial, a gente pode se atrapalhar um pouquinho. E aí, o que a gente traz de reflexão? Quando Jesus fala, ele veio, ele acaba trazendo novos padrões, né, do que era convencional. E quando a gente se depara com esses novos padrões, com essa necessidade, quando a gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho, ou a Bíblia, né, independente de onde está o Evangelho, se aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ou se na Bíblia, a gente se depara com a necessidade de mudar hábitos, mudar pensamentos. E isso é difícil. Eu não sei para vocês, mas para mim é bem difícil. É conflituoso, porque a gente nós temos muitas imperfeições. Então, a espada, ela simboliza essa luta, esse esforço que a gente precisa fazer para, de uma forma bem simbólica, que Jesus usa essa imagem muito forte, para a gente extirpar, tirar, remover, né, de uma forma assim profunda, todos esses nossos maus hábitos, todas essas nossas dificuldades. Pensando dessa forma, não fica tão estranho que Jesus nos falou, né? Então, Thaís, o que você acha? Concorda comigo? O que você acha? Enquanto tu falava, né? Boa noite a todos. Enquanto a Mari falava, eu estava aqui pensando, né? A construção do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós temos esse capítulo, que é o capítulo 23, ou seja, ele está lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec intitula a estranha moral, né? Por que a gente fala, né, às vezes, quem vai começar, por exemplo, o Evangelho no lar? Quem não faz o Evangelho no lar e decide começar, e resolve fazer o Evangelho de uma forma sequencial. Naquele dia do Evangelho, vai ler 1, 2 itens, vai refletir sobre esse item, né? E a gente sabe, né, quem é que faz há bastante tempo, que muitas vezes a gente lê aquele item que já caiu diversas vezes e aquele item parece ser novo,
Porque naquele momento, é um novo momento, parece que a gente nunca leu aquilo antes, porque ele reverbera nos nossos corações de forma diferente. Então, a leitura sequencial, por exemplo, faz com que a gente consiga construir uma linha de entendimento para chegar num capítulo, como no capítulo Estranha Moral, e poder tirar o espírito da letra. Para a gente poder entender, e eu tenho anotado, por exemplo, aqui no meu evangelho, que diz assim: à luz da doutrina espírita, é possível compreender esses ensinamentos. Por isso, Kardec traz para mostrar que não tem o que se questionar da moral cristã. Então, ele pega alguns trechos da Estranha Moral, no qual, se a gente tem toda essa base do entendimento da doutrina espírita, como a Mari falou, a gente consegue entender o que tem por trás daquelas palavras, o que Jesus quis dizer dentro da moral cristã. E aí, a Mari falando, eu estava lembrando aqui, né, que existem muitos livros da doutrina espírita que trazem esse trecho. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. No qual eles falam, por exemplo, no sentido da diferença da paz que Jesus trouxe. Que Jesus não trouxe a paz do ócio, a paz da preguiça, a paz do não ter o que fazer, que muitas vezes nós interpretamos como paz. Jesus trouxe a paz da consciência tranquila. E quando ele fala dessa paz aqui, eu não vim trazer a paz do ócio, eu vim trazer, como a Mari disse, a espada do bom combate, que é esse desconforto que tem quando a gente se debate com a moral cristã e a gente precisa mudar hábitos, mudar nossos padrões de pensamento, para que a gente possa fazer essa evolução. Esse é um dos papéis do Evangelho no Lar. Esse é o grande papel do Evangelho nas nossas vidas. É essa ferramenta que vem para nos colocar no bom combate. Não um combate de sofrimento, porque tem uma outra passagem de Jesus, que eu estava estudando hoje mais cedo, que fala que com Jesus o fardo é leve e o jugo é suave. Então, como, né, que ele veio trazer a paz? Se o fardo com ele é leve, o jugo é suave, se durante todo o trajeto que ele teve aqui, ele teve sim momentos em que ele usou de mais energia nas suas falas, no qual ele teve que se impor, mas com amorosidade. E na grande maioria das vezes, ele era o ser mais amoroso, durante todo o tempo, ele foi o ser mais amoroso que nós já tivemos aqui. Então, como que ele veio trazer a espada? Como é importante a gente entender e tirar o espírito da letra e ter esse entendimento do que foi dito, até porque nós estamos falando de um povo que falava numa linguagem simbólica. E se a gente quiser trazer para a linguagem literal, talvez nós teremos uma estranha moral, que não é a moral que ele viveu enquanto esteve aqui. Então, esse é um convite do Evangelho no Lar. É o convite para que a gente possa sair da paz do ócio para o crescimento, para a paz da consciência tranquila, né, do dever cumprido, de fazer aquilo que está de acordo com a nossa consciência, porque na nossa consciência estão as leis, e quando a gente age de acordo com a nossa consciência, a gente consegue ter a consciência tranquila e a paz que a gente tanto busca, para que a gente possa entrar nesse bom combate. Não um combate de sofrimento, mas o combate daquele ser que é inquieto, querendo crescer, querendo se melhorar a cada dia. E esse é o papel do Evangelho no Lar, no qual a gente se reúne, como a gente fez aqui, a gente começa a conversar, o nosso grau de entendimento sobre o Evangelho, ele vai crescendo. E olha que interessante, sentar em família e conversar sobre esses assuntos. Assuntos que vão trazer crescimento na família. Ouvir o que o outro tem, porque o Evangelho, ele fala ao coração de cada um, né? A gente sempre diz, Evangelho no Lar não é para lavar roupa suja. Evangelho no Lar é para a gente falar o que o Evangelho disse para o meu coração. É acolhimento, a Mari disse aqui agora. É isso. Não é para ser a espada da luta com os nossos familiares. É para que a gente possa travar o nosso bom combate, com as nossas questões, e muitas vezes é ouvindo o que o outro tem para falar, que vai crescer os nossos olhos em admiração, ou ouvindo o que a gente tem para falar da gente mesmo, né? Então,
esse é o convite. O convite do Evangelho no Lar é para esse momento de comunhão. A gente fala, né, de sentar à mesa. Precisa ser na mesa o Evangelho no Lar? Não precisa ser na mesa. A gente faz na mesa aqui, muitas vezes a gente faz na nossa casa, porque na mesa a gente compartilha o nosso alimento do corpo físico. E o Evangelho, ele é o alimento do Espírito. A mesa, ela simboliza o momento da comunhão, no qual a gente compartilha com a família um alimento tão importante quanto, ou talvez mais, porque ele é para toda a eternidade. Então, é uma construção que a gente faz. Então, esse é o convite que a gente vem aqui sempre fazer para vocês, para que aqueles que fazem o Evangelho no Lar, que sigam, que persistam, e aqueles que não fazem, a gente tem um folder que explica passo a passo essa prática, que ela é simples na sua confecção, mas ela é muito grande dentro do que traz para dentro dos nossos lares, da espiritualidade que vai estar presente com a gente e o crescimento para o nosso espírito. Então, no final, quem quiser pode levantar a mão que a gente leva até vocês. E eu convido a todos para que a gente possa encerrar a nossa tarefa fazendo uma prece. Assim como nós fazemos nos nossos lares, uma prece simples e do coração. Então eu convido a todos, fechemos os nossos olhos, sentemos confortavelmente e nós podemos nesse momento imaginar a figura serena, doce do nosso Mestre Jesus ao nosso lado, no lado de cada um de nós aqui, a nos estender a mão, derramando sobre nós toda a sua luz, a sua paz, o seu amor, que nos inunda, nos acalma, nos tranquiliza. E nós te pedimos, Mestre, que nos auxilie para que nessa noite nós possamos acalmar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos, para que nós possamos absorver todo o entendimento necessário, todo o acolhimento dessa casa de luz, e que nós possamos sair daqui muito melhor do que aqui chegamos. Luz e paz a todos nós. Que assim seja.